Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 26 de janeiro. O mês está indo embora, janeiro praticamente está terminando, já estamos vivendo a última semana do mês, como os dias estão sendo abreviados. A palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, além do amor de muitos esfriaria e também os dias seriam abreviados. Dentro de instantes estaremos ouvindo da letra a palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre seja luz. Jesus mesmo disse, vós sois a luz do mundo. E aí ele disse lá no Salmos, aliás, no livro de Mateus, capítulo 5 e 6, ele disse assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É importante você realmente se comportar como luz, até porque Jesus disse, aquele que estiver em mim não andará em trevas. Então seja luz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através de Jesus é que você pode ser luz, porque Ele mesmo foi quem disse, eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, porém aqueles que estão em Cristo estão em luz, ou estão na luz. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da letra a palavra, trazendo a reflexão, seja luz. Não existem pessoas neutras. Você é um aliviador de tensões ou causa conflitos onde chega. Nossas palavras são medicina para a alma ou são geradoras de conflitos e tensões nos relacionamentos. Há pessoas que quando chegam, o ambiente fica carregado. Há outras que quando chegam, melhoram o ambiente. Sua presença é abençoadora, suas palavras são terapêuticas. Foi assim que Jesus viveu. Quando ele chegava, o ambiente melhorava. Os enfermos eram curados, os desanimados eram reanimados para a vida. Aqueles que chegavam sem qualquer esperança encontravam motivo para viver. Você e eu podemos escolher ser uma bênção em vez de ser um problema. Nós podemos ser abençoadores em vez de sermos causadores de tensões e angústias para as pessoas que nos cercam. Podemos melhorar o ambiente da nossa família. Podemos ser uma bênção e um refrigério no nosso trabalho. Podemos ser influenciadores das nossas amizades. Jesus Cristo nos ensinou assim, vós sois a luz do mundo. Quando a luz chega, o ambiente fica melhor. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Quando a luz chega, ela traz alegria, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz a verdade, ela traz cura. Você pode ser um abençoador dentro da sua família. Você pode ser um instrumento da graça de Deus lá na sua escola, lá no seu trabalho, para que as pessoas que convivem com você possam amar a Deus, possam amar a vida, possam investir na família e possam ser abençoadores onde estiverem. Você é a luz do mundo. Deixe essa luz brilhar.
Boa noite a todos, graciosa paz, para os que estão presentes e para os que estão em casa. Eu, antes de ministrar a palavra nesta noite, eu preciso de dar e fazer algumas ressalvas sobre essa doença que está aí. A gente precisa de tirar da cabeça da gente que parece que é na igreja que a gente é infectado, mas não é. Você pode ser infectado por essa doença indo comprar o pão na padaria, numa fila lá no banco, ou na caixa econômica, ou comprando verdura, ou indo a um supermercado para fazer a compra para a sua casa, ou indo de ônibus, dentro do ônibus, segurando naquelas... Você pode pegar o vírus na feira, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tire da sua cabeça, como alguns pensam, que é só na igreja, porque um número de pessoas é maior, bem maior. Não é. Devo salientar que alguns irmãos daqui da nossa igreja estão, inclusive, foram infectados, estão, inclusive, até na quarentena. Hoje, eu tomei conhecimento do irmão Dedé, o pai da irmã Nalu. Solimar já teve, né? E você pode ser infectado em qualquer lugar. Tire da sua cabeça que você vindo da igreja está se expondo a ser infectado. Pastor Samuel Dionísio de Veras, esta semana, partiu acometido do Covid-19, como outros pastores. Pastor em João Pessoa, em outras cidades, na Paraíba. E eu quero dizer uma coisa para vocês, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. A irmã Rosenildo está aqui, o diácono Genildo está aqui também, foram acometidos de Covid-19. Nós não estamos imunes, não estamos isentos. O que é que nós devemos fazer? Ter os devidos cuidados que a vigilância sanitária recomenda. O uso dessa máscara é preventivo. A asepsia das mãos com álcool também é prevenção. Eu não estou dando aula aqui, eu estou apenas lembrando. Sabe por que eu estou lembrando? Porque parece que o povo se descuidou tanto, se descuidaram tanto, que é como se o vírus tivesse ido embora. O vírus está ainda aqui com a gente e veio para ficar, como o HIV, como o sarampo, como a catapora. Embora nós temos todos esses cuidados, quem nos guarda mesmo é Jesus. Ele é quem nos guarda. Isso aqui é só prevenção, asepsia das mãos, distanciamento, uso da máscara de proteção facial, mas ninguém está imune, ninguém está isento. E aí, meus irmãos, eu estive ontem conversando com o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima. Por sinal, ele é casado com Juliana, que é psicóloga. Eu vi Juliana praticamente nascer. E tem uma amizade muito grande aos pais de Juliana, Figueiredo, Soraya. Eles estão hoje separados, mas eu conheci quando eles eram solteiros ainda. De sorte que a minha amizade com a família é grande. E aí eu conversei com o prefeito através da esposa, Juliana. Eu perguntei: prefeito, como é que está a situação da vigilância sanitária em relação aos cultos na igreja? Essa semana a gente perdeu um pastor. Ele disse, inclusive, eu decretei luta oficial por 3 dias, pastor Samuel Dionísio Veras. Mas pastor, está conforme o que recomenda, é 30% da capacidade de cada templo. Então nós estamos aqui até com menos dessa capacidade, se a gente for contar os números de pessoas. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é que a gente deve fazer? Ter os devidos cuidados. Se você sentir febre, não venha ao culto, fique em casa. Se tiver com cólicas ou diarreia, não venha à igreja, fique em casa. Se você tiver com dor de cabeça, se você estiver sentindo pigarro, estiver espirrando, fique em casa. Mas não fique em casa no sentido de você não procurar um médico.
Eu recomendo que você não venha ao templo, fique em casa e procure imediatamente a vigilância sanitária para você tomar a medicação, para você então fazer o que recomenda-se, né? Porque alguns se descuidam tanto, estão voltando a apertar as mãos, estão deixando de fazer a asepsia das mãos quando entra ou sai de casa, estão esquecidos de usar máscara de proteção facial e parece que tudo voltou ao normal. Não, senhores. Falando aqui para os que estão presentes e para os que estão em casa. E quero terminar dizendo uma coisa. Você pode pegar o vírus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Agora, na hora que você encontrar infectado, tenha consciência de não subir à casa do Senhor. Porque a sua vinda pode ser que você, sem querer, esteja infectando quem está aqui. Então, na hora que você sentir algum desses sintomas, se prevenha a quarentena de ficar em casa, mas não venha, porque você pode estar sem saber, sem ter a menor intenção, você está totalmente inocente e está infectando outras pessoas. Tivemos aqui já um caso de um irmão, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, né, que ele sentiu alguns sintomas e naquele dia ele tinha vindo à igreja, quer dizer, ele já estava infectado, mas ele veio ao culto. Veja como é que são as coisas, não pegou aqui, ele veio já com o vírus de lá. Então participou do culto, no outro dia ele fez o exame, aguardou 3 dias, deu positivo. Quer dizer, na hora que você sentir qualquer sintoma dessa natureza, não venha à casa do Senhor. Fique em casa assistindo, participando do culto presencial, via online. E para aqueles que estão aqui, irmãos, saibamos aproveitar bem esse tempo, porque nós vamos ter o nosso tempo de participar de cultos como esse que estamos aqui, estão com os dias contados. Estão com os dias contados. Eu só posso dizer isso para você. Então, não perca tempo, não perca a oportunidade de estar aqui. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora, eu vou começar a ministrar a palavra, Atos 20, 28. E eu gostaria de ler para vocês, como tenho lido aqui, Atos 20, 28. Essa é a exposição bíblica que estamos fazendo aqui já há alguns meses. E eu deixo para a sua meditação apenas esse versículo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Pai, queremos te agradecer, porque mais uma vez abrimos a tua palavra para meditar, para estudá-la, de modo que aquilo que nós acabamos de ouvir possa ser realmente o referencial, para que a tua igreja possa estar focada, a tua igreja possa estar alicerçada, a tua igreja possa estar balizada nesta palavra. O Senhor Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de esquina. A tua palavra nos diz que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. Por isso aqui estamos e queremos mais uma vez que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos assimilar bem esta escritura que acabamos de ler e ouvir. Pedimos pelos que estão em casa, pedimos também por aqueles que estão infectados. Abençoe o irmão Dedé, principalmente, que o teu servo possa se recuperar, e os demais que estão também se recuperando em casa. Abençoe a todos eles, em nome de Jesus. Amém. Na última quinta-feira nós estivemos aqui falando sobre os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não estou falando aqui da igreja, estou mostrando biblicamente que a Igreja Católica Apostólica Romana descartou a palavra de Deus e passou a ter como alicerce os dogmas e a tradição e as indulgências que ela prega até hoje. Falamos sobre isso aqui para vocês, mostrei amplamente, citei vários santos, entre aspas, que são adorados, são venerados
né? A própria mãe de Jesus, eu falei para vocês aqui, é venerada como se ela fosse a Salvadora, a mãe de Deus. Eu mostrei para vocês que Deus não tem mãe. Eu mostrei para vocês, vocês que estão em casa devem estar lembrados. Mostramos isso aqui dentro da palavra. Hoje nós vamos estar falando ainda, eu quero, antes de continuar, quando adentrarmos sobre a reforma propriamente dita, reforma protestante, eu devo lembrar que há três coisas que nós não podemos fazer vista grossa. Ou seja, achar que isso não tem nada a ver com a palavra. Tem sim. A primeira delas eu já dei uma pequena introdução, que é as Escrituras Sagradas. Eu não posso abrir mão das Escrituras Sagradas. Jesus mesmo disse: examinar as Escrituras Sagradas, porque são nelas que estão registradas, são nelas que você vai encontrar a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Eu não posso desprezar a palavra ou trocar a palavra para aceitar ou abraçar a tradição, os dogmas. Não posso, não devo. Até porque lá no livro do Apocalipse, no último capítulo, nos últimos versículos, diz que aquele que lhe acrescentar alguma coisa a essa palavra, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém diminuir, Deus tirará os direitos que ele tem quanto à vida eterna. Então, primeiro, eu tenho que crer na palavra de Deus como suficiente. As Escrituras Sagradas é suficiente. Eu não preciso de outra coisa, somente a palavra de Deus. Inclusive, nas 5 solas que a gente vai ver lá adiante, depois da Reforma Protestante, está lá: sola Escritura, sola Escritura, certo? Que foi o texto onde Martinho Lutero se encontrou realmente com aquilo que ele tanto buscara, sem nunca haver tido encontrado. O justo viverá pela fé, sola fé, não é? Sola Escritura, sola fé, sola graça, né? Então essas coisas que foram sendo descobertas, elas passaram realmente a abrir os olhos das pessoas e dos líderes religiosos, para que eles observassem que somente Jesus, somente as Escrituras, somente a palavra, somente a glória de Deus é que deve ser realmente crida e defendida por todos os cristãos. A segunda palavra que eu chamo a atenção para vocês é a infalibilidade papal. Outra farsa, outra mentira, que vai de encontro à palavra de Deus. As Escrituras Sagradas nos diz, lá no livro de Gênesis, foi uma ordem do Senhor: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Quando Deus fez esse mandato, deu essa ordem lá no livro de Gênesis, Deus não estava proibindo do homem casar-se. E defende aqueles que a infalibilidade papal tira o direito dele ter ou dele ser casado, marido e mulher. Isso é um erro grave, é um erro gravíssimo, a infalibilidade papal. E o celibato é a terceira coisa que eu acabei de citar. Nós vamos ver Paulo escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25 em diante, falando sobre o tratamento do marido para com a esposa para com o marido. Maridos, amai as vossas mulheres, mulheres, sede em tudo submissas aos vossos próprios maridos. Então a Bíblia não proíbe. E eu vou falar logo mais que alguns dizem que Martinho Lutero deixou a Igreja Católica porque queria casar-se, porque estava enamorado de Catarina, com quem ele casou. Mas eu vou mostrar tudo isso aqui documentalmente falando. Então, são essas três coisas. A tradição, ela não pode jamais, os dogmas e as indulgências jamais podem substituir a palavra de Deus, jamais. Por isso que Jesus disse: errais e não conheceis as Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Segunda coisa, a infalibilidade papal. A Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos, todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E o celibato, que é outro erro também grave. Então vejam bem, irmãos, partindo desse princípio, ligeiro, rapidamente, eu quero mostrar para vocês que a Bíblia
é a fonte inesgotável, aonde nós vamos encontrar a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mostramos para vocês aqui que os reformadores, John Wycliffe, os precursores da reforma protestante, falei sobre ele já também, sobre John Hus, falamos também sobre Savonarola, mostramos o que esses homens que antecederam a Martinho Lutero contribuíram em muito para a Europa realmente pudesse ser livre e liberta de toda aquela idolatria, indulgências, ensinamentos que não passam de doutrinas de homens, como nos diz a palavra de Deus, ensinos de demônios, que contrariam totalmente a palavra de Deus. Então aconteceu algumas coisas na época da Reforma Protestante muito interessantes, que elas são dignas de nós destacarmos aqui nessa noite. A primeira delas é que no período da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, Deus tinha um propósito em que a sua palavra, que até então não podia chegar às mãos dos fiéis, ela pudesse ter sido divulgada através de um homem chamado Gutenberg. Este homem, ele foi o criador da gráfica, foi quem criou a gráfica. E na última vez que eu preguei aqui falando sobre ele, eu citei até Jó 19, 23 e 24, que diz: quem me dera que a minha palavra fosse escrita com penas de ferro e com chumbo. E antigamente as gráficas, Diácono Genildo sabe do que eu estou falando, eram feitas, a pena era de ferro e havia chumbinhos. Eu ainda alcancei esse tempo, hoje não é mais assim. E essa profecia se cumpriu lá depois vocês leiam Jó 23, 19, 23 e 24. Gutenberg então foi um instrumento de Deus, para que através da descoberta da gráfica, fundador, foi quem criou a gráfica, a palavra de Deus no auge da Reforma Protestante fosse espalhada, e Lutero traduziu tudo para o alemão, e a gráfica foi quem Deus usou como instrumento de divulgação. Hoje seria a internet, hoje seria o WhatsApp, hoje seria essas coisas modernas, mas na época foi a gráfica. Você vê que Deus não deixou o povo enganado por uma religião que se opôs à palavra de Deus e passou a defender heresias, indulgências, ensinamentos errôneos, absurdos, como purgatório e tantas outras coisas mais. Então, no ano de 1517, esse cidadão, Gutenberg, ele foi usado por Deus para que pudesse realmente fazer com que as Escrituras Sagradas fossem espalhadas em todo o mundo. Martinho Lutero, ele surgiu como o grande articulista, como protagonista, porque ele foi quem realmente deu pontapé, de discordar com tudo que via que estava errado. Ele estava em busca da salvação, ele tinha sede de salvação. E um dia ele estava lendo as Escrituras e se deparou com Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá da fé. E foi esse versículo realmente que despertou nele o desejo de exercer fé na palavra e nesse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos deu o privilégio, quando celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, de visitar a cidade de Wittenberg. Aliás, Wittenberg nós tivemos antes um pouco. Visitamos lá, estava presente a irmã Cícera, a irmã Aurizete Nóbrega, aqui da igreja, o irmão Joacil, e outros mais. A gente teve lá nessa catedral, vocês talvez que estão em casa vão ver agora, aí vocês vão ver uma imagem, a minha esposa falecida, ela estava na porta desse santuário, desse templo, lá em Wittenberg. Quem está em casa está vendo, não é possível a gente passar aqui para vocês, e ela está na porta do templo,
da catedral, onde estão afixadas as 95 teses da Reforma Protestante. As 95 teses estão lá, em bronze, a porta de ferro em bronze, mostrando as 95 teses. Dentro do templo da catedral, ela está toda em alemão, na língua alemã, em alemão. E eu estou, agora vocês estão vendo aí, eu estou mostrando as 95 teses que Martinho Lutero defendeu em Wittenberg. Deus me deu o privilégio de estar no púlpito, aí vocês podem ver essa outra imagem, no púlpito, onde Martinho Lutero pregou dezenas e dezenas de vezes sermão. Esse púlpito que vocês estão vendo em casa foi usado incontáveis vezes por Martinho Lutero. Deus me deu o privilégio de que eu quero tirar uma foto aqui. E nessa mesma catedral, porque a Igreja Católica e a tradição religiosa permitia que os padres, as pessoas que eram ditas por santas, fossem sepultadas dentro do santuário do templo. E aí eu estou mostrando agora o túmulo aonde Martinho Lutero foi sepultado, dentro dessa catedral. Quem está em casa está vendo isso agora. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque a história não pode negar. Houve um homem realmente que rompeu com a mentira, rompeu com o engano, rompeu com a tradição, rompeu com os dogmas, rompeu com as indulgências, rompeu com tudo que é inverdades. Como nós precisamos hoje de homens assim, que não tenham papa na língua, que ainda que sejam perseguidos como ele foi perseguido. Nós tivemos, como eu ia dizendo, quando se completou 500 anos, em 1517, nós estivemos, quando houve a reforma, estivemos lá em 2017, obrigado, estivemos lá em 2017, quando se celebrou 500 anos, e nós conhecemos a história em loco, fomos lá, vimos o castelo onde Martinho Lutero foi colocado lá, exilado, para não ser morto, porque havia uma forte perseguição contra ele, para destruí-lo, para matá-lo, para fazer ele calar a boca. Mas ele foi corajoso. Ele esteve lá nesse castelo que fica em Heidelberg, na Alemanha. Estivemos lá nesse castelo, um castelo belíssimo. Foi tombado como patrimônio histórico da humanidade. Está lá, quem for um dia à Alemanha, faça uma visitinha em Heidelberg, na Alemanha. Então, esse homem, ele foi um baluarte. Nós não idolatramos Martinho Lutero. Aliás, não temos nem sequer a menção de citá-lo, mas pelo fato dele fazer parte da história da reforma, ele deve ser lembrado sim, como um herói, como um homem que não ficou com aquele colunho de engodo, de engano religioso. Então ele foi chamado em 1521, no ano de 1521, para se retratar. Ou ele se retratava, ou ele iria ser realmente morto. E ele negou-se a se retratar, e por correr o risco de vida, ele ficou exilado lá no castelo de Wittenberg, a fim de manter-se vivo, senão eles iriam matá-lo. Além deste homem, com toda essa perseguição que ele sofreu, duramente perseguido, esse homem também teve a oportunidade de unir-se a homens como John Wycliffe, como o próprio João Calvino, que João Calvino foi na Suíça, né? Inclusive nós estivemos também nessa mesma viagem, visitamos Genebra na Suíça e também Berna na Suíça. Essas duas cidades, elas fazem parte do contexto da história da Reforma Protestante. Por quê? Por que fazem parte? Porque lá também houve uma reforma. Até amanhã, se Ele assim nos permitir.